Olá, bem-vindos ao meu canal do YouTube. O meu nome é Manuel Loureiro. Já sabem que estamos a realizar uma série de vídeos de algoritmia usando a ferramenta Visual G. Portanto, esta playlist é a playlist dos exercícios propostos. Tenho estado a fazer um vídeo por cada exercício e respectivas alíneas. Este é o vídeo 8, o que significa que temos que abrir a pasta dos exercícios propostos e procurar então os fecheiros 8.1 e 8.2. Vamos começar pelo 8.1, como é evidente, e ler o enunciado. Ora, neste exercício é-nos pedido o seguinte: crie um algoritmo que permita a um bilheteiro calcular o preço de venda de um bilhete apenas perguntando ao cliente a sua idade. Admita que o preço normal do bilhete são 7,5€ e os critérios são os seguintes. Até aos 6 anos é grátis, dos 7 aos 14 tem um desconto de 25%, dos 15 aos 64 o valor é o normal e com mais de 64 tem 50% de desconto. Ok? Tudo normal até aqui. Há aqui uma indicação que diz para nós utilizarmos a estrutura se, então, se não. Ora, muito bem, então assim sendo, acho que podemos começar a resolver o nosso exercício. Não creio que seja muito complexo. Vamos ver. O que é que nós precisamos de saber? Nós precisamos de saber, na realidade, duas coisas. Primeiro, precisamos saber como é que usamos a estrutura se então, ou seja, como é que encadeamos aqui o esquema. E depois, precisamos saber como é que encontramos o preço. Chuva, coloca 5 distritos em alerta amarelo. Isto é mau. Ok. Precisamos de saber então o preço final a pagar. Então há aqui várias variáveis que nós precisamos de identificar e eu vou começar. Primeiro, o preço do bilhete, ok? Que é o preço inicial do bilhete. O preço inicial do bilhete é-nos declarado aqui como custando 7,5. Pronto, se é 7,5 o preço do bilhete, claro que vamos ter que criar uma variável PB, que é o preço do bilhete, do tipo real. Até aqui, nada de difícil ou de novo. Depois, temos critérios, e os critérios são os seguintes. Até aos 6 anos, o bilhete é grátis. Isto significa que o preço final do bilhete, ok? O preço final do bilhete é zero. Portanto, para eu ter um preço final de um bilhete e para eu poder encontrar esse valor, eu vou, como é evidente, ter que multiplicar o preço do bilhete, portanto eu vou ter que, ao preço do bilhete, multiplicar pelo desconto, ok? E esse valor vai-me dar, portanto, primeiro eu tenho que encontrar o desconto, assim é que é, ok? Eu tenho que encontrar o desconto. E o desconto é que é o preço do bilhete, vezes o, o índice de desconto, ok? O valor que eu tenho que multiplicar. E são vários. No caso do bilhete até aos 6 anos ser grátis, significa que eu vou ter um desconto de 100%. Então, eu vou multiplicar por 1 o preço do bilhete. Neste caso, se o bilhete custar 7,5, se eu multiplicar por 1, eu vou ter um desconto de 7,5. Isto para a situação do grátis. Okay? E vou comentar aqui. Depois, no caso do desconto ser o segundo critério entre os 7 e os 14 anos, eu vou ter aqui um preço de bilhete vezes, e se vai ter um desconto de 25%, quer dizer que tem que aplicar aqui o ponto 25. Ok, muito bem. Depois temos o desconto, aqui deixem-me só comentar aqui são 25%, não é? 25%. E agora vamos calcular o desconto para a situação em que o preço do bilhete, aqui falta pôr um 0, sim, 0,25. Tá, vou só melhorar aqui um bocadinho o aspecto disto. E agora o desconto será o preço do bilhete. O preço do bilhete vezes, na situação normal, vezes 0. Portanto, ele não tem desconto nenhum. Okay? Por fim, o desconto recebe o preço do bilhete vezes, então se tem um desconto de 50%, 0,5. Pronto, e desta forma eu encontrei o valor
do desconto. Vou criar então uma variável aqui em cima para o valor do desconto, assim. Finalmente, encontrar o preço final do bilhete, que também é real, preço final do bilhete, também ele é real, e vai ser sempre igual ao preço do bilhete menos, agora sim, menos o desconto. Okay? E desta forma eu consigo garantir que encontro o preço final do bilhete, porque tem 4 tipos de desconto possíveis, não é? 4 tipos de desconto possíveis. Vamos então agora tentar encadear aqui o nosso esquema. Eu sei que muitos de vocês estarão a olhar para aqui e a dizer assim, pois, mas tu tens aí instruções que são repetidas, e é verdade, eu tenho aqui eu repito basicamente a linha 17, 18, 19 e 20 e mudo apenas aqui o valor do desconto. E estarão aí a pensar, então não seria mais fácil trocares estas linhas por uma variável, tipo valor de desconto, ou índice de desconto, ou percentagem? Se calhar sim, se calhar eu poderia criar aqui também uma variável, VD, tipo valor do desconto, e evitar toda esta operação, todas estas operações repetidas, que vocês têm aqui, assim, e agora colocar aqui o valor do desconto, não era? Seria assim. Por isso, vamos copiar aqui esta linha, mais fácil, e fazemos o seguinte. Portanto, colocamos aqui o valor do desconto, o nosso VD, o valor do desconto, e agora isto, em vez de ser desconto, seria VD. Portanto, VD recebe, VD recebe, VD recebe e VD recebe. VD recebe o quê? Recebe 1, VD recebe 0.25, VD recebe 0 e VD recebe 0.5. Ok? Pronto. Então temos, na realidade, o valor do desconto, aqui é um VD. O valor do desconto para cada uma das situações de... aqui era o preço do bilhete, estava correto. 7.5. Para cada uma das situações do nosso esquema. Portanto, este é o normal e este aqui é o 50% de desconto. Isto significa que está encontrada aqui a fórmula matemática para nós resolvermos o nosso problema. Só precisamos então de desenvolver o nosso algoritmo de modo a que ele encadeie nas linhas onde irá calcular o VD. Certo? Pronto. Então vamos começar aqui de início, aqui na linha 17, e vamos fazer a primeira pergunta, que é para sacarmos o grátis, não é? Quando é que ele é grátis? Se a idade for menor que, até ao 6 é grátis, se for menor que 7. Se for menor que 7, então, e agora ao fim do se. Fim do se. Pronto, significa que se for grátis, eu vou cortar esta linha daqui e vou colocá-la aqui dentro. Assim, desta forma. Vamos fazer o segundo caso. Se a idade for... Quando é que ele tem 25% de desconto? 25% de desconto é quando é maior do que 6. Maior do que 6. E a idade menor que 15. Ok? Então, fim do se. Vamos colocar aqui os 25% de desconto. Assim. Pronto, estamos a fazer isto da forma mais simples. Agora só preciso de envolver aqui em parênteses porque tenho aqui um i no meio e tenho que fazer isto. Aqui no meu pseudocódigo. Estamos aqui a resolver esta parte. Vamos então agora fazer a terceira condição, que é quando é que o bilhete é normal. Portanto, se a idade for maior que 17, portanto, ele paga dos 15, não é? Portanto, maior que 14 e a idade menor que 65, então, fim do se, e colocamos aqui o desconto 0. Nós depois vamos melhorar aqui o nosso código, para já precisamos ter o nosso grande algoritmo resolvido. E agora a última parte, se a idade for maior que 64, se a idade maior que 64, então, fim do se.
e vamos colocar aqui o desconto de 50%. Ok, Ctrl G. Vou só envolver aqui esta condição, idade maior que 14, idade menor que 65. Vou envolvê-la nos meus parênteses para poder, então, encontrar aqui a solução. E neste caso, eu tenho agora o desconto PB vezes VD e creio que estão todas as condições desenvolvidas. Vamos só pedir a idade. Eu vou só meter aqui um leia idade para simplificar. E agora, como é evidente, eu preciso ter a idade como inteiro. Inteiro. Ora, muito bem. Vamos então testar o nosso programa passo a passo, para ser mais fácil de verificar se isto está tudo ok. Portanto, ele está-me a pedir a idade, eu vou colocar 5. Portanto, quando a idade é 5, falta-me dar aqui o escreva. Ele vai pagar, escreva, o preço do bilhete, o preço a pagar é de, e agora, PFB, Ctrl G. Vamos então testar o nosso algoritmo, mais uma vez, estamos sempre a testar, não é? É assim que se programa. F8. Leia a idade, eu vou colocar então aqui 5. Ele leu a idade, deixa-me colocar aqui o áudio mais baixo. Perfeito. Leu a idade é menor que 7, portanto ele já encontrou o valor do desconto, o 1. Está a fazer estes testes sem necessidade, nós vamos já resolver. Desconto, preço final do bilhete e o preço a pagar são 0 euros. Ok? É de 0 euros. Vamos só colocar aqui 1 euro para ficar mais bonito e para fazer um bocadinho mais de sentido. Ctrl G. Agora vamos então entrar na segunda condição, na condição em que ele tem 10 anos. Ok, F8, eu vou ler o 10, F8, e ele vai pagar apenas, portanto, quando tem 8 anos, ele paga 5.625, que é nada mais, nada menos do que um desconto de 25%. Portanto, tem um desconto de 25%. Agora, dos 15 aos 64, portanto, vamos marcar aqui 30. Vamos meter aqui 30 para ele pagar o valor todo, que é isso que se pretende. Portanto, 7,5 é o valor que tem que pagar. E agora, se já for mais velho, que se tiver mais do que 65 anos, vamos então meter aqui o valor 65 e verificamos que ele tem que pagar metade do bilhete, 3,75 euros. Ok, o nosso algoritmo está resolvido, ou seja, o problema está resolvido, porém poderíamos ter melhorado aqui algumas coisas, não melhoramos, mas vamos fazê-lo, como é evidente. Agora, ok, como? Vamos acabar com estes vários blocos SES e vamos encadeá-los de maneira a obtermos aqui alguma lógica de programação que não obrigue testes que já são inúteis, neste caso, não é? Depois de ele ter encontrado a idade menor que 7, não necessita de fazer nenhuma destas operações que estão aqui. E vamos começar então com aquilo que será normalmente mais usual, que é o preço do bilhete ser normal. Então eu vou pegar nesta condição e vou trazê-la cá para cima, Ctrl V, Ctrl V, e vou começar por aqui. Então é o seguinte, ou devemos pensar assim, se a idade for maior ou menor, maior que 14 e menor que 65, o bilhete é normal. Se não, ok? Se não, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver se a idade é maior do que 6 e menor do que 15. Vou cortar daqui e vou meter aqui dentro deste bloco. Ok? Pronto, já encadeei este e agora vou meter mais um. Vou perguntar se a idade é maior do que 64. Vou cortar. Vou metê-lo aqui. Vou encadear. E agora, para terminarmos, vamos fazer a última opção, que é o teste. Se a idade for menor que 7, eu corto aqui e meto aqui. E vou ficar com os meus todos encadeados. Aqui, se não, falta-me aqui um se não. Assim, se não, aqui também. Ok? Assim, se não. Ok? Se não. Vamos então testar o nosso algoritmo, portanto ficamos com muito menos código.
Ok, roubamos aqui algumas 5 linhas e o programa ficou, como é evidente, um bocadinho mais fluido. Se não, este se não, se não, se fim de se, fim do se, fim do se e fim do se. Ok, vamos fazer o teste ao nosso programa, passo a passo, não é? Vamos agora começar pela idade dos 6 anos. Portanto, se for de 6 anos, o preço a pagar é 0 euros, portanto não tem que pagar nada. Vamos testar os 10. 10. Se tiver 10 anos, o preço é 5.625, significa que teve um desconto de 25%. Agora vamos colocar os 30, F8, os 30 anos. Portanto, não tem desconto, o preço é o valor normal. E agora vamos colocar os 70 anos. E com 70 anos paga metade. Significa que o nosso programa está funcional usando aqui a estrutura se. Portanto, se não, ok? Se não, como era pedido. Usar a estrutura se, então se não. Portanto, se a idade for maior do que 14 e menor que 65, então ele calcula o VD, encontra o VD e já não faz o se não. Mas, se por acaso não obedecer a este intervalo, ele vai verificar se obedece a este. Se obedecer, então faz isto. Se não, vai fazer outro teste. Tá? E vai fazendo os testes consecutivos. Sendo assim, este aqui já não havia necessidade de fazermos este teste, porque este seria a exclusão. Deixa-me remover daqui, porque não temos necessidade de usar este se aqui, porque já não havia mesmo mais nenhuma alternativa. Novamente, mais um teste para garantir que isto é verdade. 5, portanto, o preço é 0. 10, ok, o preço são 5.625. Se ele tiver 25 anos, vai pagar o preço todo, o preço completo, assim é que é. E se tiver 65 anos, vai pagar apenas 3.75, tá? Está resolvido. Notem como ficamos com muito menos código e faz muito mais sentido. Nesta parte final eu retirei o último teste condicional, porque na realidade os primeiros eliminaram todas as alternativas e, como é evidente, sobraria apenas este. Este é o exercício 8.1. Como eu vos disse, há muitas maneiras de resolver isto. Eu resolvi desta. Poderíamos ter outras abordagens. Pode ter sido até um bocadinho mais complexo, mas creio que no fim dá para entender o que foi feito aqui. Eu agora vou copiar aqui esta parte do meu algoritmo do desconto, porque eu vou precisar dele novamente, para resolver o próximo exercício. O próximo exercício é o exercício 8.2, que faz parte então do vídeo 8, porque como eu disse, são todos os exercícios no vídeo, todas as alíneas do exercício. Exercício 8, vídeo 8. Cria um algoritmo que permita ao bilheteiro calcular o preço de venda de um bilhete. Portanto, parece-me que o exercício é exatamente igual ao anterior, tem apenas aqui uma diferença. É que já não vamos usar a estrutura de decisão se, então, se não. Vamos usar uma estrutura escolha. E a estrutura escolha funciona como se fosse um interruptor. Eu, em primeiro lugar, vou-vos demonstrar essa estrutura para depois passarmos ao exercício. Imaginem que temos uma variável n, que é do tipo inteiro, deste género. Pronto. É do tipo inteiro. E agora, à variável n, por exemplo, eu vou atribuir o valor de 2. Portanto, n, neste momento, guarda o valor 2. Vou criar uma... vou usar a estrutura escolha. E o que é que eu vou escolher? Eu vou escolher o n. Tá? N. Ok? A variável que eu escolhi. E agora, como é um escolha, tem que ter um fim escolha. Assim, fim escolha. Não pode ser de outra maneira. Escolha, fim escolha. E agora vamos aos casos. Caso seja o valor 1, então eu escrevo 1. Caso seja o n seja 2, escreva 2. Caso
3, escreva 3. Outro caso, escreva outro valor. Ok. Pronto, vamos então verificar se o nosso programa está bem feito. Vamos só puxar aqui um bocadinho para cima, para que isto caiba tudo no ecrã e ver se isto então funciona. Notem que eu fixei ao n atribuí o valor 2 e eu vou esperar que o meu programa me escreva, falta corrigir aqui, o texto 2 no ecrã. Vamos então correr o código, passo a passo, e ele escreveu o 2. Porquê? Porque foi o segundo caso. Vamos passar agora com o 1. Portanto, vamos mudar aqui de 2 para 1. 1. Corremos o programa e ele escreve o 1. Vamos mudar para 3. 3. Corremos o programa e ele escreve o 3. Vamos mudar para 4. Ok? 4 agora. Corremos o programa e ele escreve outro valor. Porquê? Porque não foi nem 1, nem 2, nem 3, nem 4. Ora, muito bem, a questão então aqui está como é que eu adapto o exercício anterior a esta nova estrutura, a estrutura escolha. Na realidade é simples, eu vou ter que ter um menu, vou criar um menu e o bilheteiro vai perguntar ao utilizador, ao cliente, que idade é que ele tem e mediante a idade ele vai fazer a atribuição de um número e esse número vai calcular o desconto e por sua vez o desconto irá ser apresentado no fim com o bilhete. Eu vou colar o código que tínhamos feito para saber qual é o preço a pagar, que vai ficar cá em baixo, portanto ele vai ser comum, porque o que vai mudar é aqui a nossa interface. Vamos então começar por remover daqui este n vale 4, porque na realidade o que nós queremos é a variável idade, ok? Portanto vamos trabalhar a idade. Portanto a idade, caso seja 1, caso seja 2, portanto pode ser a nossa opção. Por acaso nem vai ser a idade, vai ser a opção. Faz mais sentido com a opção. E já vão ver porquê. Muito bem. Então, vamos construir aqui o menu em cima. Escreva menu. Ok, até posso fazer assim. O menu. Depois volto a escrever para uma idade menor. Vamos fazer assim, idade 2 pontos, até aos 6 anos, escolha 1. Então fazemos assim, 1, ok? Ele escolhe 1 no menu, quando a idade é até aos 6, ok? Idade até aos 6 anos. Vamos a construir aqui a interface, como é evidente pode haver aqui algumas indecisões ou interminações, mas assim já fica melhor. Portanto, escolhe 1 se a idade for até aos 6 anos. E agora vou fazer aqui um copy-paste. Copy-paste. E vou fazer, escolhe 2 se a idade for a idade dos 7, não é? Dos 7 aos 14. Agora já posso até copiar esta parte aqui, estão a ver? Do enunciado, dos 7 aos 14. E vou colocar aqui. Assim, dos 7 aos 14 anos. Vamos retirar os anos, não faz sentido. Aqui neste esquema. Dos 7 até aos 6, não é? Neste caso assim, até aos 6. Dos 7 aos 14, ok? Pronto, dos 7 aos 14. E agora copiamos. Colocamos aqui a terceira opção, que é o 3, quando vai dos 15 aos 64, ok? Assim, dos 15 aos 64. E agora voltamos a copiar e a meter aqui o número 4. Assim, simples. E o 4 será com mais de 65. Okay? Mais de 64. Perfeito. Mais de 64. E assim temos o nosso menu preparado. E agora a única coisa que o utilizador vai fazer é escolher a opção. Não é? A opção, se ele tiver 6 anos, se ele tiver 10 anos, se ele tiver 17 anos, ou mais de... Então, nos casos, agora, os respectivos casos, em vez de eu mandar escrever, eu vou usar aquela variável que tinha
cá em baixo o VD, correto? VD. E vou dizer que neste caso o VD recebe, se ele tem, se não paga, não é? Até aos 6, tem um VD de 1. No segundo caso, ele vai ter um valor de desconto, que é o VD, de 0,25. No terceiro caso, vai ter um VD de 1, portanto, neste caso de 0, porque não desconta. E o último caso, falta-nos um quarto caso, que ainda não fechamos, V4, assim, 4, e com 4 ele tem um desconto de 50%, então é 0,5. 0,5. Outro caso, opção inválida. Okay? A opção foi inválida. A opção foi inválida e não vai conseguir calcular o preço do bilhete. Vamos testar então para os vários casos, para depois tratarmos aqui a opção, o caso da opção inválida, para que ele não nos mostre aqui o preço do bilhete. Vamos correr o nosso programa, F9. Temos um problema no desconto, porquê? Porque ainda não criei as variáveis, como é evidente, nem desconto, nem o VD, nem o PF, nem o PFB. PFB, isto é tudo real. E falta também, agora aqui, atribuir o valor do preço do bilhete, que é o PB. Onde é que está o PB? O PB, que também faltava. PF, não tenho PF. Não, é PFB. Então aqui é o PB. E agora sim, vamos dizer que o preço do bilhete recebe os 7,5. 7,5. E agora sim, vamos testar o nosso programa. Continuamos com problemas no desconto. Porquê? Porque VD não foi encontrado. Pois não, está DV e é VD. VD, valor de desconto, correto? Novamente. E agora sim. Portanto, nós temos o menu, ele já nos deu aqui, mas já vamos lá chegar, até aos 6, dos 7 aos 14, dos 15 aos 64 e mais de 65. E como é evidente, ele agora tem que esperar por uma opção, não é? Escolha a opção. Escolha a opção correta. 2 pontos e leia a OP. Tal e qual. Pronto, agora sim é que vai funcionar. F9, escolha a opção correta. Portanto, imaginem que eu estou a calcular o preço do bilhete para alguém que tem 5 anos. Se tem 5 anos, eu vou escolher a opção 1. Correto? Pronto, escolhi a opção 1. Enter. Portanto, e o preço a pagar é de 0 euros. Tá? Aqui está a funcionar. Vamos agora testar a segunda opção, em que ele se enquadra entre os 7 e os 14. Vamos então dar aqui o valor 10. Pronto, no valor 10 ele está-me a dizer que a opção é inválida, está correto, porque não era isso que eu queria. Eu teria era que meter a opção 2. Assim. Ok, tenho que pagar 5,625. E agora a opção 3, o valor normal. F9, opção 4, metade do bilhete. Pronto, se não sei se repararam há pouco, eu coloquei ali uma opção diferente, eu vou repetir. Por exemplo, eu enganei-me e coloquei aqui um número, mais ou menos 25. É lógico que é a opção inválida, está correto, né? É uma opção inválida, mas está-me a dizer qual é o preço que eu tenho a pagar do bilhete. E eu não tenho que me aparecer esta informação, então o que é que eu vou fazer? Eu vou condicionar aqui esta escrita. Aliás, todo este código está aqui. Não faz sentido nenhum que seja executado, porque só faz sentido se tiver sido escolhida a opção 1, 2, 3 ou 4. Por isso, só vai fazer isto se OP for igual a 1, ou OP igual a 2, ou OP igual a 3, ou até mesmo se OP for igual a 4, porque é obrigatório. Então,
Só neste caso é que ele vai fazer estas contas e calcular o preço do bilhete. Fim do se. Okay? Pronto, melhoramos aqui o nosso código, tornamos-lo mais inteligente. Vamos então testar novamente numa situação em que a criança, que é uma criança, tem 3 anos. Temos aqui um problema por causa do então. Eu meti ali um 0, estão a ver, em vez de um O. Então, vocês já deviam ter reparado, eu é que não reparei. Novamente, portanto, vamos marcar então aqui os 5. Opção inválida, está correto. Eu queria dizer que ele tinha 5 anos, mas 5 anos é a opção 1. O preço a pagar é de 0 euros, está correto. Opção 2, o preço a pagar é 5.625. Opção 3, vamos marcar os 32 anos. Opção inválida, mais uma vez, eu que tinha era que escrever o 3, minha nossa. Ok, 7.5. E agora, a última opção, a opção 4, e o bilhete custa 3,75. Ok, neste vídeo, se vocês repararem, eu já andei aqui um bocadinho mais hesitante, porque na realidade está a aumentar a quantidade de código, e quando aumenta e nós temos mais opções, nem sempre sai tão linear. De qualquer modo, espero ter sido útil e que o vídeo vos tenha servido. Se sentiram alguma dificuldade, provavelmente aquela que eu também senti pode ser a que vocês sintam, podem sempre rever o vídeo e aproveitar essa oportunidade que é terem um vídeo gravado. Então, obrigado por terem assistido. Não se esqueçam que a seguir temos o vídeo 9, ok? Fiquem bem, fiquem por aí.